Hoje é dia 7, terça-feira, esse é o nosso primeiro editorial do dia. Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso editorial. Vocês estão vendo o fundo vermelho aqui, é porque o clima está quente, pegando fogo. Pois é, o Lula, depois da fala do Donald Trump, dizendo que estão perseguindo o Bolsonaro, mesmo sem citar nem o Lula, nem citou o Alexandre de Moraes, parece que ele entra na mira agora dos jornais. Por quê? Porque estão dizendo que o Lula violou a soberania. Adivinha de quem? Do Milei. Ora, se o Lula reclama que o Trump viola a soberania por um comentário, imagina o Lula que fez algo mais muito pior lá na Argentina. E a gente vai falar um pouquinho sobre este caso absurdo e esdrúxulo para vocês. Agora, uma coisa é certa. A fala do Donald Trump é óbvio que está sendo encarada como um sinal direto de alerta para o próprio Lula. Aí, meu amigo, o jogo esquenta um pouquinho. Até um general fez críticas, chamou o Lula de hipócrita. E a gente vai comentar sobre essa fala desse general, ainda sobre a manifestação do Lula, do Trump e a ação do Lula. Também vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Afinal, será que o Supremo Tribunal Federal, depois dessa pressão, desse recado direto do Donald Trump, vai recuar? O constitucionalista André Marsiglia, ele falou claramente sobre recuo do Supremo Tribunal Federal depois da pressão do Donald Trump contra o Supremo Tribunal Federal, contra o próprio Lula. Outro ponto que eu quero comentar com vocês também é uma publicação que foi feita pelo Deltan Dallagnol, Vocês estão vendo até a cara de assustado do Deltan Dallagnol e não é sem razão. Pois é, teve um evento lá em Portugal, em Lisboa, que é o chamado Gilmar Paluso. Aconteceu um momento em que um professor do Gilmar Mendes foi convocado para falar. E num certo momento, as falas do professor do Gilmar Mendes causaram um espanto. Todo mundo da plateia ficou atônito, assustado com a fala dele sobre o próprio Supremo Tribunal Federal. E depois, na cara dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o povo ovacionou a fala desse professor. O que será que esse professor falou que criou todo esse imbróglio, Nós vamos falar sobre isso com vocês aqui nesse editorial. E ainda, lembra do caso do Roberto Justus? Pois é. Cara, é absurdo o que está acontecendo. A Madeleine Laxo, ela fez um vídeo explicando um pouquinho mais sobre essa, vamos dizer assim, a inveja que o pessoal da esquerda tem em relação, a quem batalha, a quem produz, a quem busca, uma estrutura maior dentro, do Brasil, que é tão complicado para os empresários. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês e ainda, vamos falar sobre uma visita não tão ilustre que o Lula recebeu aqui no Brasil. Mesmo sabendo que o Brasil tem muito dinheiro para receber dessa turma, o Lula, que tem esse discursinho de pai dos pobres, dos ricos contra os pobres, não quis cobrar a conta para ajudar os pobres do Brasil. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então, meu amigo, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Você que procura um canal que não vai te colocar sobre teorias da conspiração esdrúxulas, mas sempre, cada matéria que a gente traz, ela é analisada, a gente procura as fontes, cita as fontes para vocês. Então, para você que busca um canal com credibilidade, acabou de encontrar, inscreva-se no canal e bora bater a nossa meta de 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. Bora pra cima, tá? É o seguinte, você já viu uma hipocrisia maior? Você já viu aquele ditado? O sujo falando do mal lavado? Pois é, literalmente é o Lula, que é o sujo, falando do mal lavado. Dá uma olhada nessa matéria do Poder 360. Essa aqui escancara, esfrega na cara das pessoas o quanto eles têm uma, vamos dizer assim, uma indignação seletiva. Olha só, matéria do Poder 360. O Lula
criticou a fala do Trump sobre Bolsonaro, mas, em compensação, pede a liberdade da Cristina Kirchner. Opa! O Donald Trump ontem, como vocês acompanharam no nosso editorial, fez uma publicação dizendo: parem de perseguir o Bolsonaro, eu tô de olho em vocês, se vocês querem, deixe que o povo julgue Bolsonaro. Só que ele não citou nem o Lula, nem o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, declarou na segunda-feira que o Brasil não vai aceitar interferência ou tutela de quem quer que seja, né? Isso aí é óbvio, foi uma resposta para o Donald Trump, que saiu em defesa do próprio Bolsonaro. Acontece, né, que em 3 de julho o Lula fez a mesma coisa, só que não contra alguém que está sendo perseguido politicamente. É sobre uma corrupta mesmo que todo mundo sabe. É claro e evidente que a galera da esquerda, né, tem o pé atolado na corrupção. E aí veio, em 3 de julho, o Lula posou com um cartaz que pedia a soltura da Cristina Kirchner. Abre aspas. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, disse o Lula em nota oficial. Pois é, mas o Lula não bastasse isso, né, não quisesse tá sendo sujo, falando mal lavado, ou seja, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque está criticando o Trump de dizer que o Bolsonaro é perseguido, foi lá e também fez a mesma publicação para a Cristina Kirchner, foi pior ainda. O Lula fez questão de ir lá dentro da Argentina. Não visitou o Javier Milei, poderia ter aprendido muito com ele, porque o Javier Milei está batendo um bolão, está brilhando no plano internacional, enquanto o Lula está envergonhando o Brasil por onde quer que ele passe. Então, a grande verdade é que o Lula envergonhou o povo argentino, o povo brasileiro perante o povo argentino, ao ir lá em Buenos Aires, do lado de um militante que defende as prisões arbitrárias do Maduro, para pedir Cristina livre. Pois é, a grande questão é que o Lula não tem moral nenhum para falar sobre o comentário do Donald Trump. Essa é que é a realidade. E aí, a fala do Trump, né, acabou sendo um novo sinal para o governo Lula e para o Supremo Tribunal Federal. É o que nós vamos falar de uma matéria do jornal Metrópole no próximo bloco. Pois é, o Paulo Capelli fez uma publicação no jornal Metrópolis, cujo título é Fala de Trump sobre Bolsonaro é um novo sinal dos Estados Unidos, ao Lula e ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a grande questão é, será que o Supremo Tribunal Federal vai recuar depois dessa? Porque a Lei Magnitsky está chegando aí. Para quem não sabe, a Lei Magnitsky, né, é vamos dizer assim, uma prisão financeira para todos aqueles que atentam contra a liberdade. A declaração do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, lá defendendo o Jair Bolsonaro, apresenta um novo sinal de pressão norte-americana ao STF e ao governo Lula. A manifestação que foi publicada ontem na plataforma Truth Social, que é do próprio Donald Trump, ocorre no momento em que a Casa Branca e parlamentares norte-americanos discutem sanções contra magistrados da Suprema Corte brasileira. E está todo mundo assistindo com pipoca na mão. Está todo mundo querendo ver mais um capítulo dessa novela tão interessante que se tornou o embate de Donald Trump e Alexandre de Moraes. Inicialmente, a possibilidade de uma ofensiva dos Estados Unidos estava concentrada só em acusações, né, de censura e plataformas digitais, como o Twitter, o X. Agora, o jogo ganhou um novo patamar. Vamos dizer que, de certa forma, quando o Donald Trump abriu pela primeira vez a boca para dizer que o Bolsonaro é um perseguido político, a estrutura abalou. Tanto é que ontem no PRIX, o Lula, dedicou um momento só para fazer críticas ao Donald Trump. O STF até agora, falou nada. Há quem diga que pode ser uma espécie de um recuo do Supremo Tribunal Federal. E aí, até um general
fez críticas, e críticas pesadas, sobre a postura do Lula. Dá uma olhada o que o general Mourão falou sobre o Lula. Lula, o hipócrita. Há poucos dias, Lula posava para fotos em Buenos Aires com cartaz dizendo Cristina livre. Pois é, em alusão a uma pessoa julgada e condenada por óbvio, corrupção. Da esquerda, né, não é golpe, não é falas, é corrupção. Mas hoje criticou o presidente estadunidense por apoiar Bolsonaro, alegando interferência nos assuntos internos. Ora, quando lhe é conveniente, de seu interesse, interferir é ser solidário. Mas quando não, vira ingerência. Pois é, ou seja, o discurso do Lula não anda convencendo ninguém. Mas e aí? Será que o STF vai recuar ou não vai recuar? O André Marcigler, que é um constitucionalista hoje muito renomado, é também comentarista da Revista Oeste, ele fez um comentário sobre o recuo do Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar no próximo bloco. Pois é, pessoal. Matéria aqui publicada pelo André Marcigler. Olha o que ele escreveu, né? Porque tem muita gente falando que o STF não deu um pio, não falou nada. Ninguém, né? Todo mundo queria ver agora o Barroso ir lá e xingar o Donald Trump, ou o Gilmar Mendes falar em coisas estapafúrdias sobre o Donald Trump, mas não. Todo mundo calado, em silêncio. E o André Marcigler escreveu o seguinte: não contem com o ovo na galinha, né? Não tem nada disso. O STF não recuou. O STF não vai recuar. Os ministros vivem desconectados do mundo, protegidos por instituições cooptadas e sob uma bajulação de um Congresso e Executivo submetidos. A pressão externa é válida, mas o Brasil só tem chances com as eleições. E se for permitido, que elas elejam a oposição. Pois é, segundo o André Marcigler aqui, a pressão do Donald Trump não vai resolver muito. Somente nas eleições é que se pode resolver. Mas aí a grande questão é que a maioria dos brasileiros já não está acreditando justamente nisso. Ou seja, já não está acreditando na própria eleição. Será que a eleição vai acontecer da maneira adequada lá em 2026? Tem muita gente falando o seguinte: olha, não adianta a lei Magnitsky só impedir o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros de ir lá ver o Mickey, não. Isso não vai resolver nada. Só que é o seguinte: a imagem que os ministros do Supremo estão começando a ter no mundo começa a ter impactos. Não à toa, o partido Chega, lá de Portugal, já disse que vai começar uma investigação pesada sobre o Gilmar Palusa do Gilmar Mendes. E eles adoram ir para a Europa. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a pressão do Donald Trump, a pressão de outros órgãos de direita vai colocar mais lenha nessa fogueira contra o Supremo Tribunal Federal. E aí, mais cedo ou mais tarde, hora que o primeiro sofrer algum tipo de sanção, garanto uma coisa para vocês: os outros vão recuar. Então, num ponto, eu ainda digo, por hora, não vão recuar. Mas mais cedo ou mais tarde, essa pressão vai acontecer. No próximo bloco, como vocês viram, a gente vai falar de uma publicação que foi feita. Eu achei super interessante. Foi uma publicação de ontem, do próprio Deltan Dallagnol. E aí a gente precisa ver um pontinho dessa fala aqui para poder mostrar para vocês que as pessoas estão perdendo o medo. Um jurista teve coragem de, num evento do próprio Gilmar Mendes, o Gilmar Palusa, rasgar o verbo contra o STF. Ou seja, o André Mendonça também, que é ministro do STF, rasgou o verbo. O Tarcísio de Freitas criticou o STF num evento dos ministros do STF na cara do STF. Ou seja, parece que estão perdendo o medo. Nós vamos falar no próximo bloco. É o seguinte, pessoal. Olha só essa publicação que foi feita aqui pelo procurador da Lava Jato, ex-procurador da Lava Jato, ex-deputado federal, o Deltan Dallagnol. Em um determinado momento, ele pegou uma matéria da Andresa Matais e ali ele fez uma análise sobre o que a Andresa Matais
acabou publicando, né, no seu painel lá do Metrópolis. Dá uma olhada no que ele fala aqui. Vídeo rápido. Alguns da plateia, ele disse que eles tomam decisões que flagrantemente são uma invasão da separação de poderes. Gente, ele criticou o ativismo na cara dos ministros e disse que eles atropelam os outros poderes. Quer mais? E olha, não é a primeira vez que ele fala isso não. Eu já publiquei uma análise aqui no canal mostrando como que o professor Manuel Gonçalves, ele já tinha absolutamente trucidado os abusos do Supremo em um artigo recente que ele publicou no portal Conjur, em que ele, inclusive, chama o STF lá de Tribunal de Exceção. E mais, ele condenou veementemente os abusos de morais tanto do julgamento dos réus do 8 de janeiro, quanto do julgamento da ação do golpe contra Bolsonaro, e ainda ele criticou de forma severa o regime de censura que Alexandre de Moraes instalou no Brasil. Agora, cá entre nós, realizar críticas, né, de que as ações contra o Bolsonaro é um tribunal de exceção, e contra o 8 de janeiro também. Logo depois, a gente tem uma crítica como essa do Donald Trump. Mais pessoas terão coragem de abrir a boca para realizar críticas. E isso incomoda, mas incomoda muito, né, os ministros do Supremo. Olha só, o Deltan continua aqui. Eu vou deixar para vocês esse outro vídeo na descrição e também na tela no final para você ver, porque vale a pena. Se você ainda não viu, assiste. E se você tá aqui gostando de ver e ouvir o que o professor disse, como que ele detonou os ministros do STF na cara deles lá no Gilmar Palusa, então senta o dedo aí no like com força para mais gente ver isso e ter o mesmo gostinho. E bora continuar aqui a leitura, que só vai ficando melhor e melhor a partir daqui. Ele dizendo, professor, aspas, o que na Constituição não é constitucional? Obviamente, eu aparentemente estou dizendo uma tolice, mas eu estou me referindo a uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Virou um instrumento pelo qual ocorre aquilo que o Gilmar Mendes não quer que eu fale, não gostaria de ouvir da minha parte. O ativismo judicial. Olha aqui eu achei super interessante, porque ele fala na cara do Gilmar Mendes, olha, eu sei que eu vim convidado, eu sei que eu estou aqui e eu sei que eu tenho coisas que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Ativismo judicial, que é o que o STF faz hoje. Afirmou. Em tempos em que a polarização não permite mais o diálogo, o professor deu aula ao divergir. Ele contou que na plateia tinha um ex-aluno que não pensava igualmente em política como eu, mas assistia às minhas aulas e fazia os seus contra-ataques. Não citou o nome. Diante de um público extasiado, o professor pediu desculpas por ter cedido seu tempo em quase uma hora. Aos 91 anos, do alto da sua sabedoria e experiência, ele justificou que aquela era a sua última palestra. Meus senhores e minhas senhoras, eu peço desculpas por ter cedido o meu tempo. Mas, de certa forma, para mim, essa reunião é um adeus da velha guarda. A jovem guarda dos constitucionalistas está aí. Gente, que medo dessa jovem guarda aí de que faz parte Alexandre de Moraes. Que medo. E aí ele disse, a velha guarda se retira aí, tornando concreto que eu digo, meu muito obrigado e adeus. Pois é, pessoal, para você ver que hoje, né, um constitucionalista desse peso batendo de frente é porque é para ter muita coragem. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Ives Gandra Martins, né? Um ponto assustador da história, né? Da história do direito brasileiro. Então, veja como está acontecendo. Próximo bloco a gente vai falar sobre o BRICS e a turminha amiga do Lula que apareceu aqui no Brasil. Pois é, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Daniel Dias-Canel chega ao Brasil para participar da cúpula dos BRICS. Pois é, Dias-Canel busca aliados enquanto a economia cubana afunda sem reformas internas. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não são o salva-vidas automático que o regime precisa. Ou seja, infelizmente, o Brasil virou palco, né? Virou tambor para maluco sambar. Ou seja, virou palco das piores ditaduras do mundo. É recebendo o Maduro com honras de chefe de Estado, dizendo que é um homem bom, é recebendo figuras como o ditador de Cuba, Dias-Canel. Matéria do jornal Sul, O Mundo. Ditador de Cuba vem ao BRICS
sem equacionar a dívida com o Brasil sob cerco de Donald Trump. Pois é, o Donald Trump estava monitorando o evento do BRICS, onde só tinha gente boa, né? Só que não. O ditador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vai participar pela primeira vez da cúpula de... Eu falei Daniel, né? Até errei aqui com vocês. Miguel Díaz-Canel vai participar pela primeira vez da cúpula de líderes do BRICS a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Novidade para ninguém. O convite foi feito apesar da dívida de 1,2 bilhão de dólares com o Brasil pendente de negociação. Até fevereiro, a dívida de Cuba soma indenizações aos bancos financiadores, como BNDES, atrasos e juros de mora. Atingiu 742 milhões, que havia mais de 459 milhões a vencer, perfazendo cerca de 1,2 bilhão, ou seja, 6,4 não é não, bilhões de reais. Os governos brasileiro e cubano tentaram encaixar horários para que Lula e Díaz-Canel conversassem à margem da reunião do BRICS. A bilateral não foi confirmada ainda. Pois é, reuniões espúrias, né, à margem do BRICS. O que acontece em relação ao BRICS? O BRICS está enfraquecido. Dá uma olhada nessa matéria aqui publicada pela própria Faria Lima, né? Olha só, Brasil de Lula fracassa no BRICS e no mundo. A tentativa do governo Lula de recolocar o Brasil como protagonista global via BRICS vem entregando pouco além de retórica. Com a entrada de novos membros como a Arábia Saudita, olha a turma, Arábia Saudita, Irã e Egito, o bloco ampliado se tornou ainda mais heterogêneo e o peso relativo de Brasília diminui frente às potências como China e Índia, que ditam o ritmo das discussões e as agendas estratégicas. Mesmo apresentando 40% do PIB global e quase metade da população mundial, o BRICS tem avançado pouco em ações concretas. Propostas como a criação de uma moeda alternativa ao dólar e maior coordenação política enfrentam divisões internas. Olha só, o Lula deu a ideia e quer articular que seja uma moeda única do BRICS. Só que a própria Rússia e até o Xi Jinping já estão pulando fora disso. Xi Jinping, que é o presidente da China, e o Putin, que é o presidente da Rússia, nem vieram. Além dele, vários outros, como o próprio presidente da Arábia, o líder, né, da Arábia Saudita não apareceu, nem a galera do Irã apareceu. Ou seja, o Lula tá com moral nenhuma, tá com a reputação mais baixa do que popô de sapo. Ou seja, a situação não tá nada fácil para o Lula. E aí quando a gente examina, né, no plano internacional, a gente começa a entender. Não é à toa que o Brasil vem passando por tantas dificuldades. Afinal, antes, enquanto o Bolsonaro era o presidente, o Itamaraty sabotava ele. Agora que o Lula é presidente, o Itamaraty não o sabota. Ele mesmo se sabota. E aí, pessoal, a questão grande é o seguinte. Nos últimos dias, a gente tem visto uma retórica cada vez mais polarizada do governo, né? Eles exploraram uma guerra de classes, aquela briga do rico contra os pobres, né? E tentam mostrar que o verdadeiro problema do Brasil são os impostos. Ou seja, não cobrar impostos. Mas são tão, assim, sem disfarçatez nenhuma, que essa figura, essa turma, vem com um papinho mequetrefe, de que você tem que pagar mais imposto para o Brasil melhorar. E é exatamente o contrário. Eu já venho falando há muito tempo. Quanto menos imposto você paga, mais chance o país tem de crescer. O Fernando Uhrig, ele fez uma publicação que eu achei interessante de discutir e debater aqui com vocês, tá? Dá uma olhada na fala dele. Importante comentar o que tem acontecido nos últimos dias, porque estamos testemunhando uma radicalização na retórica do governo, no discurso cada vez mais divisivo, nós contra eles, pobres contra ricos, mas essa tem sido uma retórica que tem se intensificado e cada vez mais radical, cada vez mais polarizada, não apenas pelo PT, mas pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como
Fernando Haddad também, usando desta retórica, sempre explorando esta aparente luta de classes, nós contra eles, e recorrendo a esta ala do seu eleitorado, talvez como uma saída para as eleições do ano que vem, já que estão perdendo o apoio da classe média, do empresariado e de quem entende o que estão fazendo com o nosso país. Como se realmente esse fosse o problema, arrecadação, impostos, e não é esse o problema é um Estado inchado, privilégios, super salários e um gasto que não para de subir, e é isso que tem que ser atacado, e não mais impostos, mais arrecadação, como eles estão buscando fazer. Pois é importante a gente pensar no seguinte: enquanto eles estão falando que os ricos não pagam muitos impostos, que o empresário é um malvadão, a gente precisa mostrar para vocês o que realmente é o empresário. Dá uma olhada nessa publicação do Bruno Oliveira e ele fala o que o empresário sofre. Eu lido com isso aqui todo santo dia, mas dá uma olhada sobre o que ele fala. De ver empresário falar da carga tributária. Será que ele sabe quanto custa ser empresário no Brasil? Deixa eu tentar te mostrar alguns números que o Lula não te mostra. Assim, o que esse cara já produziu no Brasil para saber o que é a vida de um empresário no Brasil? Não tem. Então, assim, literalmente, é necessário mostrar o que o empresário passa no Brasil. E esse vídeo do Bruno é interessante por causa disso. Eu separei aqui 2 casos para mostrar para vocês. O primeiro, um e-commerce que fatura 300 mil por mês, tem 5 funcionários e está no regime do Simples Nacional. Só de DAS, que é a guia do Simples Nacional, esse negócio paga quase 40 mil reais por mês de imposto, independente do lucro das despesas. É sobre o faturamento. Supondo que os 5 funcionários ganham 2.500 reais cada um, essa folha ela vai custar um pouquinho mais de 17 mil reais com os encargos. E mesmo que o dono do negócio esteja trabalhando igual um burro de carga, eu coloquei um prolabore de só 5 mil reais. No fim do mês, esse negócio tendo lucro ou não, vai pagar quase 50 mil reais de imposto. O caso 2 pode ser esse mesmo negócio, só que agora ele cresceu, ele está faturando 1 milhão por mês, saiu do Simples Nacional e agora está no lucro presumido. Olha a quantidade de tributo que ele tem sobre o faturamento. Imposto de renda de pessoa jurídica, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, DIFAL, tudo isso somado pode chegar a quase 20% de alíquota, o que daria quase 200 mil reais, sem contar a tributação sobre a folha. O negócio cresceu, ele gerou mais emprego, está com 10 funcionários agora. Sem contar o adicional do imposto de renda, né? Que no lucro trimestral, se a opção for o lucro presumido e na base trimestral, ele vai pagar 10% a mais sobre a diferença, o que é um impacto gigantesco. 35% de encargos, eu fui bonzinho nesse cálculo. O dono, o empreendedor, o herói, teve um pequeno aumento, agora ele está ganhando 8 mil reais por mês de prolabore. E agora ele tem um encargo de INSS patronal de 20%. Esse negócio vai pagar quase 240 mil reais por mês de impostos, independente de eficiência e de lucro. Bruno, tudo isso não é possível, a conta não fecha. Realmente não fecha. Mas o empresário, o herói brasileiro, ele continua de pé, ele continua lutando, ele continua pagando tudo e mantendo o Brasil em pé. Agora você manda esse vídeo para algum amigo que precisa assistir esse conteúdo. Se você puder, mande esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam entender um pouco. Hoje, né, eu atendi um cliente do nosso escritório, cujo faturamento dele é altíssimo, tá? E aí ele estava mostrando o tamanho do impacto, né? Só que o lucro é pequeno. Ou seja, às vezes a empresa não consegue se sustentar, tamanha a carga tributária que ela paga. Ou seja, não é nada fácil. E aí, né, tem alternativas como diversificação através de uma holding, de uma offshore, entre outras estruturas aí. Eu estou sempre falando para vocês, né? Esse é o meu papel há mais de 10 anos, né? 15 anos, para falar a verdade, a gente está trabalhando sempre com empresários, sempre dando consultorias a empresários, para explicar um pouco, né? Que um negócio que vive a carga do Estado sem se planejar, ele não vai para frente. Então, assim, tem que se estruturar, isso é fato, senão não consegue se manter e se estruturar no Brasil. Mas vamos lá, vamos falar agora um pouco mais do Supremo Tribunal Federal. Olha só essa publicação aqui do Luiz Roberto Barroso, ou melhor, a publicação não é dele, a publicação é da Folha, a Folha é de São Paulo, Folha de São Paulo. E aí publicou o seguinte: inquéritos no STF que mira bolsonaristas será mantido porque fatos se multiplicaram, diz Barroso. É impressionante, é assustador. Um ministro da Suprema Corte fala, não, o inquérito mira bolsonaristas. Olha só, eles colocam um impacto ali, não, eu vou colocar um inquérito que mira petistas. Se você é petista, você está no inquérito e a mira do inquérito é porque você é bolsonarista ou porque você é petista.
Agora muda para pessoas negras. Não, o inquérito é porque eles são negros. Ou mira agora porque são evangélicos. Não, o inquérito é porque eles são evangélicos. Ou mira agora porque são gays. Ah, o inquérito é porque eles são gays. Não, o inquérito é porque eles são bolsonaristas. Ou seja, se você está dentro desse espectro, o inquérito mira você. O presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, confirmou que o tribunal decidiu manter aberto os inquéritos das milícias digitais que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os seus aliados. Ou seja, o inquérito mira os seus aliados. Barroso afirmou nesta quinta-feira ao C-Level, que é uma entrevista de videocast semanal da Folha, que havia acertado com o ministro Alexandre de Moraes o encerramento do inquérito, mas os planos mudaram, porque novas revelações teriam levado à necessidade de mais apurações. É o inquérito do fim do mundo. Muitos e muitos anos de um inquérito que não acaba nunca e dá superpoderes ao Supremo Tribunal Federal para mirar os opositores políticos e colocá-los direto na mira do Supremo Tribunal Federal. Justo isto? Isso? Lícito isso? Pois é. Numa democracia plena, não. Mas na democracia relativa da República das Bananas, tá tudo bem. Tá tudo bem. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo nosso Café com Política. Daqui a pouquinho a gente tá voltando para mais um editorial com vocês. Ao meio-dia eu encontro vocês aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.